Mais uma vez nos encontramos para o nosso Evangelho desta tarde. Seguimos ainda no nosso isolamento social, nos cuidando, nos preservando. E neste momento convido a todos para que elevem o pensamento ao Pai, que pensem em coisas positivas, para que possamos emanar bons fluidos, que mentalizemos aquelas pessoas que nós amamos e que neste momento estamos afastados, e que mentalizemos até mesmo aquelas pessoas que nos tocam muitas vezes, aquele nosso lado mais triste, né? Aquele nosso lado que nos incomoda. Que todas essas pessoas neste momento, que possamos estar emanando boas energias para assim receber de volta bons fluidos. Que o plano espiritual neste momento esteja adentrando aos nossos lares, renovando as energias, recolhendo todo e qualquer irmão que possa ter adentrado a nossa casa sem ter sido convidado, ou até mesmo por nossa permissão, muitas vezes, das nossas atitudes, mas que estes irmãos possam seguir o seu caminho. Pedimos também por aqueles irmãos que estão deixando a nossa terra neste momento, que eles possam estar sendo amparados, que eles possam estar sendo socorridos e recebendo os atendimentos necessários. Que o amor se faça presente em nosso dia a dia e que a esperança e a caridade sejam ações cotidianas da nossa vida. É assim que nós damos por aberto o nosso Evangelho desta tarde. E assim seja. Que assim seja. Então, irmãos, a leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo de hoje, ela está lá no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. São os itens 1 e 2, os próprios itens extraídos do Evangelho do Novo Testamento. Então, fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Passagem que está em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 1 a 4. O segundo item continua: tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. Está em Mateus, capítulo 8, versículo 1 a 4. Em seguida, quem tiver interesse, quem tiver seu Evangelho em casa, tem o item 3, que vai ser a explicação de Kardec dessa passagem evangélica, a qual, com muita humildade, nós vamos proferir alguns breves comentários. Então, meus irmãos, essa passagem evangélica, recordada aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ela é muito importante porque ela toca diretamente num ponto lá no nosso coração, que é o nosso ponto de vaidade, e que muitas vezes também é uma vaidade que leva para um orgulho. Aí nós podemos pensar, mas como assim? Pois vejamos, a esmola dada que Jesus refere aqui, a própria cura que Jesus exemplifica aqui da pessoa que tinha lepra,
ou seja, a ranceníase, né? Qual é a mensagem que Jesus quer nos fazer refletir? Que nós devemos ser caridosos, que nós devemos fazer as ações de caridade, mas sem fazer alarde. Porque muitas pessoas, infelizmente, elas praticam a caridade, mas muito menos imbuídas dessa vontade de auxiliar o próximo, mas muito mais imbuídas desse sentimento de vaidade, de dizer eu faço, né, e de obter um certo reconhecimento, né, quando na verdade nós devemos praticar ações bondosas, seja na esfera material, através da caridade material, seja através da caridade moral, que tanto nos desafia, mas sem fazer muito alarde, sem esperar reconhecimento sequer da pessoa que nós estamos ajudando. Porque a caridade que Jesus nos estimula, e por isso que ele diz, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, é essa caridade que, quando praticada, ela faz bem para quem praticou. O maior beneficiado em termos de sentimento não é aquele que está recebendo algo material de nossas mãos. O maior beneficiado quando eu pratico a verdadeira caridade sou eu mesma, porque eu me sinto feliz, eu me sinto útil, eu me sinto uma verdadeira seguidora de Jesus. E qual é a advertência? Muitas vezes as pessoas acabam humilhando aquelas a quem elas estão dispostas a ajudar. E isso está longe de ser caridade, porque isso se aproxima muito mais do orgulho, e cada ação que possa ferir o nosso próximo, cada ação que possa humilhar o nosso próximo, ela se afasta totalmente da caridade. A advertência que fica para nós é que nós possamos sim ajudar na medida do que nos é possível, ajudar materialmente, se tivermos essas oportunidades de ajudar as pessoas materialmente, seja da forma com alimentos, com roupas, com valores, que ótimo, que bom. Mas façamos isso mais pelo nosso interesse em sentir satisfação. Façamos mais isso nesse sentido, e sempre com cuidado de não humilhar a pessoa que nós estamos ajudando, do que necessariamente para noticiar ao mundo, né? Porque quem que precisa saber o que nós estamos fazendo? É Deus, tão somente o nosso Pai Celestial. E para com Ele que nós vamos somando pontos nesse sentido. Dos homens aqui na terra, dos holofotes aqui na terra, nós não temos que estar preocupados em fazer coisas para estarmos sendo reconhecidos. Não, esse tipo de reconhecimento não. E para nós espíritas fica inclusive a advertência de Jesus quando cura. Quando através do dom espiritual cura, né, essa pessoa doente aqui no Evangelho. E ele diz, se abstenha, né? Não comente isso com ninguém. E nós espíritas, será que em nossos centros, né, em nossos redutos de evangelização, será que nós estamos ajudando as pessoas realmente desinteressados, ou nós queremos fazer noticiário sobre isso, nós queremos colocar isso nos holofotes? Se nós estivermos fazendo isso, infelizmente estamos nos distanciando daquilo que o Mestre nos estimula, que é não saber a vossa mão esquerda o que dá à direita, ou seja, não precisamos noticiar. Quem precisa saber disso é o nosso Pai, é o nosso Deus e o próprio nosso irmão Jesus, né? E isso nos basta, né? De outra forma também, nunca esqueçamos, meus irmãos, de que a caridade ela vai além da esfera material. A caridade moral, que tantos evangelhos nós já conseguimos alguma pincelada, algum aspecto falar, ela é novamente oportunizada nessa lição. Porque a caridade moral é aquela que nos desafia o caráter, é aquela que nos desafia o perdão, é aquela que nos desafia o silêncio, é aquela que nos desafia a proferir palavras brandas e gentis.
Esses pequenos gestos tão despretensiosos ao olhar do mundo, muitas vezes, fazem toda a diferença, né? Lembremos sempre que essa caridade moral nós temos que querer muito fazer, porque ela realmente transforma. Uma palavra gentil, uma palavra de silêncio, uma palavra não proferida diante de uma discussão, né? Um perdão verdadeiro, né? E assim por diante quantas situações, lembrando que ela sempre deve começar lá dentro do nosso lar, nosso grande reduto de aprendizado. Vou passar para a irmã aqui proferir a prece final, a qual ela sempre faz com uma leitura do nosso magnífico e excelso amigo Emmanuel, uma leitura hoje muito especial que eu espero que todos possam extrair as melhores lições. Hoje então nós vamos lá para o livro número 1 da coleção Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo nosso querido Chico. E a mensagem de hoje, assim como todas aquelas que o Emmanuel nos apresenta, que nos tocam por sempre se remeter ao nosso amado Mestre Jesus, vem de encontro então com o Evangelho. O amigo oculto. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem. Lucas, capítulo 24, versículo 16. Os discípulos, a caminho de Emaús, comentavam amargurados os acontecimentos terríveis do Calvário. Permaneciam sob a tormenta da angústia. A dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os ao abatimento, à negação. Um homem desconhecido, porém, alcançou-os na estrada. Oferecia o aspecto de mísero peregrino. Sem identificar-se, esclareceu as verdades da Escritura, exaltou a cruz e o sofrimento. Ambos os companheiros, que se haviam emaranhado no cipoal de contradições ingratas, experimentaram agradável bem-estar, ouvindo a argumentação confortadora. Somente ao termo da viagem, sentindo-se fortalecidos no tépido ambiente de hospedaria, perceberam que o desconhecido era o mestre. Ainda existem aprendizes na estrada simbólica do Emaús. Todos os dias atingem o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Tem a forma de um viandante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente de todas as outras, seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Quem partilha por um momento do banquete da cruz, jamais poderá olvidá-la. Muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não os desampara, enquanto não os contempla seguros e livres na hospedaria da confiança. Jesus nunca nos abandona. Sigamos com fé e com esperança de dias melhores. Que assim seja. Uma boa tarde a todos.